objetivos na administração escolar. E falando sobre a administração escolar, a gente envolve aí toda uma comunidade escolar que tem o seguinte conceito: ela se refere a todos os segmentos que participam de alguma maneira do processo educativo desenvolvido na escola, ou seja, quem tenha qualquer relação, direta ou indiretamente, próximo ou distante, àquela escola ali, faz parte da comunidade escolar. Então, na maioria dos casos em que a expressão é mencionada, a expressão comunidade escolar, estamos falando de funcionários em geral, de professores, pais, alunos, vizinhos, apoiadores, etc. No entanto, pode ser observada alguma variação no que diz respeito aos segmentos que compõem a comunidade escolar. Então, esses segmentos que nós acabamos de ouvir, eles sofrem também variações conforme aí as políticas educacionais, programas, textos legais em relação a eles. Então, as leis da Secretaria de Educação, as leis da educação pelo MEC, mas as portarias e menções feitas aí pelas secretarias de educações, prefeitos e etc., fazem variação dentro dessa comunidade escolar. Portanto, esses agentes também pertencem, né? Esses órgãos governamentais pertencem à comunidade escolar. Bacana? Pessoal, vou estar passando o slide aí. Quem já terminou? Eu peço que vocês copiem esse slide aqui, tá? E eu já estou querendo passar eles aí para frente. Tira um print, uma foto. Ressalto a importância de vocês sempre estarem registrando isso no diário. Lembra que vocês têm um projeto integrador para entregar no final do curso, que tem que ter todas as aulas, certo? Então, a gente já está aqui na 4ª aula. Então, os 3 dias anteriores de aula, relatando justamente o que foi dado em aula, o que você aprendeu, que observações você fez, suas anotações. E aí, no dia de hoje, acabou a aula, você já faz também o seu projeto integrador em relação a hoje. Primeiro dia de aula, dia 15 de outubro, primeira aula. Aí você vai colocar lá. Segundo dia de aula, dia 16 de outubro, você vai colocar lá. Como se fosse um diário, um embaixo do outro. Terceiro dia de aula foi ontem, dia 19. Quarto dia de aula, hoje, dia 20. E assim, todos os dias a gente vai fazendo. Quando chegar no último dia de aula, você tem de todos os dias. Beleza? De hoje é importante que você tenha isso aqui escrito no seu portfólio, no seu trabalho, no seu caderno e etc. Que é um conteúdo que eu pedi para vocês copiarem. Amém? Próximo slide. Então, o que nós vamos falar nessa aula aí, ainda a respeito desses objetivos da administração? Fora o conceito de comunidade escolar que você tem que colocar na sua cabeça, a gente vai falar de como conciliar tantas coisas dentro da administração, tantos interesses em uma só administração que você faz naquela escola. E como é possível atender a todos os envolvidos nessa comunidade. É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Aqui tem... Eu não gosto muito de slides com textos, mas o curso de secretaria escolar ele é um pouco extenso, ele é um pouco cheio de conteúdos. Não é um curso que tem um videozinho, um exercício, ele é realmente um conteúdo que a gente pode dizer que ele é denso, né? Ele é denso, tem bastante coisa. Então os slides eles vão ter textos, mas o correto é o slide nem ter texto, tá, gente? Ó, tá passando o carro de um mercado aqui, é sempre assim. O dia inteiro passa carro de coisas vendendo aqui. Atrapalha um pouco, mas vamos lá. Um pouco do que é a administração escolar. Ou seja, aqui a gente já vai estar te ensinando a como administrar esses interesses e como é que funciona uma secretaria em termos administrativos. Liderar um sistema de administração escolar de qualidade e eficiente, né, requer uma série de medidas
que combinadas resultam em excelência no ensino. Ou seja, gente, a excelência do ensino de uma escola parte do princípio de que ela precisa ser bem administrada. Então, a qualidade e a eficiência é o que diretamente está ligado à excelência no ensino. Muitas vezes a escola ela tem bons professores, mas ela não tem boa gestão, nem da própria secretaria apenas, muito menos do restante da escola. Então, por isso que nem toda escola faz o sucesso que gostaria que fizesse, né? Por quê? Porque tudo parte da gestão escolar também. Então, engana-se quem pensa que a administração escolar deve focar seus esforços apenas relativos à direção. Pelo contrário, né? O segundo tópico diz isso: uma boa administração deve buscar como objetivo central realizar os fins educativos, e isso envolve desde as atividades até as atividades. Pessoal, isso é muito importante entender. Questão de atividade meio e atividade fim, trata-se da seguinte questão: finalidade. Finalidade, ok? Então, se você tem aí uma finalidade, se você tem uma finalidade aí de ter lucro na escola, vamos colocar assim, que a escola é uma empresa privada e, obviamente, toda empresa ela quer ter lucro. Então, a finalidade dela é ter lucro. Mas, antes de ter lucro, a finalidade dela é ensinar, é ter alunos ali que possam ser educados e competentes e criados para tirarem boas notas, para passar num vestibular, para adquirir boas profissões. Esse é o fundamento maior de qualquer escola. Então, mesmo que a escola seja particular e ela tenha a finalidade do lucro, antes disso ela tem na sua finalidade, ou seja, o seu objetivo final, ó, objetivo final, finalidade. O seu objetivo final é educar, correto? É educar para a vida, né? É ensinar ali as pessoas a se desenvolverem, crescerem, terem suas profissões e serem cidadãos e tudo mais. Essa é a finalidade. Portanto, finalidade é aquilo que é a missão, aquilo que é mais importante que aquela instituição possa fazer. E isso é geral. Falou em escola, você já pensa em educação. Essa é a finalidade. Então, esse é o objetivo final. Por isso, finalidade. Objetivo final. Né? Então, o objetivo fim é esse. A atividade fim é fazer com que as pessoas saiam educadas. Mas antes do fim, sempre tem os meios, é ou não é? Tudo nessa vida ela tem começo, meio e fim. Obviamente. Mas para que você chegue no fim, você tem as coisas antes do fim que você tem que fazer. Ou seja, a administração envolve tanto a entrada do aluno, o acesso dos pais, todo o início da história, como toda essa administração que precisa acontecer. Por exemplo, tem que ter cadeiras, mesas, quadro, tem que ter bons professores, tem que ter papéis, impressora, computadores e tudo. Isso é os meios, ou seja, os meios pelos quais vamos conseguir chegar à nossa finalidade, ok? Vou mostrar para vocês isso no quadro. Deixa eu apagar aqui que é da aula de ontem. Então vejam bem. Vocês conseguem ver o quadro daí? Eu vou descompartilhar a tela para vocês olharem para o quadro, tá? Vocês estão só me vendo agora, certo?
Responde aí, gente. Certo. Estão me vendo agora? Ah, obrigado. Aqui estão os fins. Aqui estão os meios. No entanto, esses meios são todo o trabalho que precisa ser feito para que a gente alcance esse fim. Portanto, a finalidade ela é o quê? Ela é o objetivo final, que simplesmente se faz antes de lucro, se faz em prazer o quê? Educação. Essa é a finalidade de uma escola. Educação. Estão vendo? Tá clarinho, mas deu para ver aqui educação? Tá. Dá, né? Então, antes de eu chegar nesse objetivo final, nessa finalidade, eu tenho todo um trabalho aqui de gestão administrativa. Então, a administrativa aqui vai ter que cuidar de materiais, equipamentos, atendimento ao público. Eu queria copiar, não dá pra ver. Tá pequenininho? Tá longe. Tá longe? Então. Aê! Obrigada. É só a partinha de baixo aqui, tá, gente? Essa outra de cima é de outro curso. Então, materiais, equipamentos, atendimento ao público. Aqui são alguns exemplos, tá? Atendimento ao público. Quem quiser pode copiar. Qualidade. Vou colocar vírgula aqui. Logística. Finanças. Entre outras áreas. Então, para que a gente possa saltar dos meios para os fins, só é atendido o objetivo final se tudo aqui estiver funcionando da melhor maneira possível. Seja uma escola particular, seja uma escola pública. Então é isso que a gente faz dentro de uma gestão administrativa. Ainda vai ter aqui marketing, vai ter aqui toda uma área de gestão de pessoas, de RH, etc. Tá? Mas para que, por exemplo, a educação possa acontecer, a finalidade, a gente tem que ter quem limpe. Então faz parte da gestão administrativa quem vai fazer a limpeza, quem vai fazer o lanche, quem vai cuidar da estrutura. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim. Bacana. Deu para copiar? Posso voltar lá para o slide? Só um pouquinho. Pode. Pessoal, bebam água, ó. Essa garrafa horrível aqui, mas é porque ela me garante que eu tenho 1 litro se eu beber ela todinha. Uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. 3 litros. Ave Maria. Então, não estranhe minha garrafa feia. Não.
porque ela mede certinho a quantidade que eu bebo por dia. Questão de saúde mesmo, né? Porque eu quero, nem sempre a gente gosta muito de beber água, tá? Então, compartilhando novamente o nosso conteúdo, diga para mim se vocês vão estar me vendo aí. Peraí. 1, 2, 3 já. Sim. Voltou para os slides? Não. Sim. Voltou. Não? Sim, voltou. Voltou. Show de bola. Então, quando a gente falou aqui que uma boa administração deve buscar como objetivo central realizar fins educativos, ou seja, a finalidade educativa, envolve as atividades meio até as atividades fim. O segredo, dizem os especialistas, está em mediar a busca dos objetivos de toda a comunidade escolar. Então, diz aí, qual é o objetivo dos alunos? Serem formados, aprenderem. O dos professores, transmitirem esse conhecimento. E o objetivo da escola? Unir os objetivos tanto dos alunos como dos professores, né? Ou seja, assegurar que os professores vão conseguir transmitir o seu conhecimento e garantir que os alunos vão sair dali com aquele conhecimento que foi transmitido. É ou não é? Então, esse é o segredo. Assim, o administrador, e a gente fala de maneira geral, o administrador é quem faz a administração, né? Não precisa ser aquele formado em administração, mas quem está no meio da administração ali, inclusive você da secretaria, precisa procurar fazer uma utilização racional dos recursos que dispõe para a realização de todos os fins. Ou seja, é isso que a gente falou aqui, ó. Fazer a gestão administrativa é utilizar os recursos adequadamente. Que recursos são eles? Recursos físicos, como os armários, as mesas, as cadeiras, os materiais físicos no sentido de papel, de apostilas, de livros, de, né, impressoras, computadores. Recursos, esses são recursos físicos e materiais. Existem os recursos financeiros, que a gente está falando de dinheiro. Existem os recursos humanos, que são quem? As pessoas ali, realizar uma boa gestão de pessoas e assim por diante. Ok? A administração, ela existe para quê? Para administrar bem esses recursos. E administrando bem esses recursos, se consegue fazer uma boa travessia, né, desses meios para chegar aos fins ali que são desejados. Mas para conciliar tantos interesses em uma só administração, como faz? Como é que faz? Como conciliar tudo isso? Os professores, eles querem ali os diários impressos, eles querem nananã, a direção eles já querem relatórios, a coordenação já quer o boletim pronto até dia tanto, a comunidade escolar quer vir buscar um histórico, quer declaração, quer isso, quer aquilo. E aí? É muita gente pedindo muita coisa, né? Então, cada qual com seu interesse. Aí, como é que a gente não endoida com esse monte de interesse? Simplesmente tendo organização. Então, é mesmo possível atender a todos os envolvidos de maneira exitosa, ter êxito? Ou seria uma utopia? É possível, desde que a gente tenha organização, desde que o nosso ambiente de trabalho seja leve, a gente trabalhe de acordo com uma produtividade diária, onde a gente não acumula trabalho, onde a gente tem horário para cada coisa. Então, se você divide o seu tempo com determinada atividade em tal horário, determinada atividade em tal horário, e sabe gerenciar aquilo que é urgente e aquilo que é prioridade, você se organiza e aí você consegue realizar um bom trabalho, tá? Não é impossível atender todos esses públicos, não é impossível, ok? Então nós vamos falar um pouco, né, sobre como que é essas possibilidades de criar e manter
mediar ali todas as coisas no ambiente escolar e dar um enfoque mais macro para as necessidades dos alunos, professores e escola, que é o mais importante. Primeiro, qual é a função da administração escolar? Pessoal, além de ser o responsável legal e administrativo pelo estabelecimento, o administrador escolar, que muitas vezes é o secretário, tem a missão de atuar junto ao corpo de professores e discente. Lembra de quem é o corpo discente, gente? Discente é a parte inocente, que é quem? Os alunos. Os alunos. Docente, quem sente do? Professor. Discente, quem é inocente? Aluno, tá bom? Nunca se esqueçam dessa regrinha aí que eu criei para vocês saberem distinguir quem é quem, tá bom? Então, você trabalha junto com os professores e alunos de uma instituição, coordenando as práticas pedagógicas, bem como administrando e analisando o desenvolvimento do currículo. Esse desenvolvimento desse currículo não é o currículo que você bota lá, não é aquele currículo que a gente faz para arrumar emprego, com suas experiências profissionais, seus cursos, não, tá, gente? Currículo, ele é como é que eu posso dizer? O documento, a aceitação de um documento que traz tudo que precisa ser ensinado. Currículo, ele é a prática educacional. O que tem que ser ensinado na escola? Isso é chamado de currículo pelo MEC, entendeu? Então, tipo assim, na primeira série existe um currículo, ou seja, ele tem que aprender isso, 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 isso e isso. Ele tem que ter sido alfabetizado, aprender continha de mais e menos, é tipo mais ou menos isso. Na segunda série existe um currículo, que é aquele conjunto de competências que o aluno tem que atender para aquela série, tá bom? Então, você atua coordenando práticas pedagógicas e acompanhando e analisando o desenvolvimento do currículo, ou seja, essas pessoas estão aprendendo aquelas competências ali desenvolvidas. De modo geral, este tem a função, né, o que a gente vê normalmente é que o administrador escolar geralmente tem a função de diretor da instituição. Não está por tornar-se aí um administrador das situações ali da escola, junto com o diretor. Nem todo diretor tem essa capacitação da administração escolar, tem esse entendimento administrativo. Então, muito ele vai se apoiar em você. O papel é dele, mas quem é que faz, na verdade? Você. Ele responde, mas quem é que faz? Você. É como se fosse assim um banco, né? Quem é que assina o contrato? O gerente, mas quem foi que atendeu o cliente? O escriturário ali que abriu a conta do cliente, né? Então é assim que funciona. O diretor da escola ele tem essa função de administração, mas ele se apoia muito em você. O seu trabalho, na verdade, é auxiliá-lo. Então, na maior parte dos casos, né, o diretor da instituição ele tem que fazer isso. Ele é normalmente um pedagogo especializado em administração escolar ou com licenciatura em pedagogia e tal. Mas você, mesmo não sendo pedagogo, ou se for melhor ainda, né, você faz também esse trabalho junto com ele. No entanto, você numa pegada muito mais administrativa e ele numa pegada muito mais pedagógica, claro. Então, cada um no seu quadrado, porém, um auxiliando o outro. A discussão acerca da administração escolar ganhou força depois da Constituição Federal de 88. Ou seja, antes da Constituição Federal, nosso país ele vivia em ditadura e ele tinha regras soltas. Quando veio a Constituição Federal de 88, ele fez o quê? Uniu todas as leis em um livro
que tornou-se a Carta Magna, o maior poder do nosso país, que é a Constituição Federal. Ou seja, tudo que está na Constituição é lei e tem que ser cumprido. Portanto, aquelas coisas que não estão na Constituição, as pessoas dizem que são inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque não está na Constituição, ou seja, não existe. Aquilo que é inconstitucional não existe. Aquilo que está na Constituição tem um poder de mando, tem um poder que não pode deixar de acontecer. Então, se tiver lá o direito do cidadão lá de ir e vir, o cidadão tem que ir e vir. E é o que nós encontramos lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, essa questão da administração escolar já está na Constituição Federal e ganhou força a partir dessa sua criação em 1988. Posteriormente, veio aí algumas leis que preconizam a gestão democrática da escola, que são umas leis que foram formuladas pelo Ministério da Educação, a famosa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ou seja, gente, a educação ela tem os seus compartilhamentos ali, ela não é aleatória, né? Por quê? Porque existem órgãos referentes à educação também. Então, existe o Ministério da Educação e nos estados a Secretaria de Educação. Então, existem leis da educação e uma dessas leis mais importantes, além das que tem, abaixo das que tem na Constituição Federal, é essa famosa LDB. LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ok? Que é a lei número 9.394 de 1996. Lei 9.394 de 96. Eu gosto de anotar porque eu quero decorar essa lei. Então, ela traz aí essa questão da administração escolar e principalmente essa administração ser feita de forma democrática. Porque antigamente era só o diretor que mandava na escola. Então, a comunidade escolar ela não tinha peito, ela não tinha como dizer que concorda ou que discorda ou trazer um projeto diferente. Era tudo só da cabeça do diretor. Olha só que loucura. Né? Pô, 96 eu já estava na quarta série. E o diretor era como se fosse Deus numa escola. Agora, gente, obedecendo, as escolas são obrigadas a obedecerem essa lei, na qual traz mais dinâmica ao processo escolar. É mais democrático. Então, o pai do aluno ele pode ir na reunião ou como ele pode também chegar na direção ali, bater na mesa e falar, ó, tá errado. Entendeu? E o aluno também, dentro da sua particularidade ali, né, conforme ele vai amadurecendo, ele também pode se manifestar ali sobre o que é certo e o que é errado, aceitar ou não as coisas ali, tá? Claro que proporciona, né? Parece que tem alguém pedindo para entrar ainda uma hora dessa. Ou alguém levantou a mão. É a Suelen, né? Que tá atrasada. Plena 10 horas, Suelen querendo entrar na aula. Começou 9, mas tá bom. Nesse contexto, então, as administrações de ensino passaram a precisar definir normas para realizar a gestão democrática, de acordo com as particularidades de cada sistema. Então, existem sistemas educacionais, que envolvem o favorecimento da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico. Então, quer dizer, os professores eles deixaram de simplesmente aceitar aquilo que tinha que ser para ser um agente também um agente participativo no processo da elaboração do projeto pedagógico. Então, veja bem, antes os professores nem eram ouvidos. Hoje em dia,
os professores, eles que fazem parte do projeto pedagógico. Por quê? Porque se é o professor que está com o aluno, é o professor que está ali de frente, frente a frente com a situação, com o problema, com aquilo que é realmente melhor para que o aluno saia mais preparado, é ele que tem que participar do processo. Ele que diz hoje em dia, ó, vamos fazer um projetinho assim, vamos substituir o projeto de ciências ou vamos fazer o projeto de ciências com uma outra vertente mais adequada à realidade daquela comunidade. Ou vamos colocar aqui um projeto aqui de reciclagem para educar essa comunidade, porque tem muito lixo espalhado na região. Ou seja, cada particularidade daquela comunidade escolar, o professor pode intervir por meio da elaboração desse projeto. Porque agora ele pode dizer, né? Se ele vê, por exemplo, que os alunos tá com a sexualidade, são muito novos para estar com a sexualidade tão aflorada, ele pode ali se envolver naquele projeto e dizer, vamos colocar aqui no projeto pedagógico desse ano a questão da educação sexual, a fim de conscientizar, talvez, sei lá, o uso da camisinha, ou dentro da aula de ciências ali as pessoas entenderem ali o risco de uma doença sexualmente transmissível e tá. Tô sendo claro para vocês? Tô sendo claro? Tá dando para assimilar, pessoal? Tô indo bem na manha, bem devagarinho, para ficar uma aula que realmente você aprenda. Vocês estão conseguindo entender tudo que eu tô falando aqui com vocês, gente? Sim. Então ele começou a participar desse projeto também. A participação da comunidade escolar, aqui nesse último tópico, e local em órgãos de representação, como conselhos da escola ou equivalentes. Gente, a escola também teve a comunidade escolar teve a oportunidade de participar da escola. Ou seja, pais de alunos começaram a poder participar do conselho. A escola agora ela tem que ter um conselho. Não é só aquele negócio de reunião de pais e mestres. Aquilo não é passado, tá, gente? Agora existe um conselho. Claro que existem as reuniões, mas existe um conselho para que aquela comunidade escolar tenha agentes de todos os campos. Então, tem que ter aluno envolvido? Tem. Tem que ter os pais dos alunos? Tem. Os pais dos alunos começaram a poder ir na escola dar palpite. Não é que é dar palpite, tem que passar meu filho. Infelizmente, também tem esses pais, né? Que obrigam, quer mandar no professor, né? Mas eu estou falando no sentido de participação mesmo, dos pais cobrarem, dos pais participarem do projeto, dos pais poderem estar mais presentes, dos alunos poderem criar um ecossistema que eles também lutam pelos direitos deles. Não é à toa que agora existe grêmio, agora não, faz algum tempo que existe grêmio escolar. Alguém de vocês já participou de algum grêmio ou já estudou numa escola que tem um grêmio escolar? Não. Dos alunos, os alunos que lutam ali pelos seus direitos, os alunos que têm ali representantes que vão à frente, que fazem parte do conselho, sim ou não? Sim. Então, isso foi a partir da lei das diretrizes e bases, né, onde trouxe essa democratização. Aluno tem voz agora. Pais dos alunos têm voz dentro da escola. O cara que é um apoiador da escola, que patrocina ali dinheiro, né, mantimentos, evento para a escola, que faz uma doação ali, ele também faz parte da escola, da comunidade. Então, quando a gente traz uma aula sobre esses objetivos da educação escolar para a comunidade, a gente tem que entender essa situação de que há várias representações e não só a direção é que tem que tomar conta de tudo. Porque, veja, seria muito difícil, né? Eu fico imaginando antes como é que não era tão difícil do diretor trabalhar sozinho e pensar em tudo isso. Então, tanto a secretaria escolar como todos os agentes que a gente citou, eles têm ali a sua participação.
nas causas escolares ali, né? Tá bom, pessoal? Olha só. Gestão compartilhada e administração de equipe. A escola, ela é uma organização, portanto, um organismo vivo. Organismo vivo. Como assim organismo vivo? É um ser humano? Não. Mas é um ser que tem vida, que tem um ciclo de vida, que nasce, cresce, desenvolve, evolui, né? Evolui não, fica maduro e morre. Ou seja, assim como uma empresa, ela nasce, tem clientes ali, desenvolve seus produtos e um dia pode vir a fechar ou falir, uma organização também. É triste quando um governo, por exemplo, interdita uma escola ou fecha uma escola pública, por exemplo. A gente sabe que tem muita gente que ainda está fora da escola e aquela escola deveria ajudá-lo a crescer. Né? Mas isso é o ciclo de vida, então, quer dizer, a escola ela tem vida, ela é um organismo. Cada vez mais ela tem que estar em evolução, por ser um organismo. Então, o diretor ou administrador é o personagem principal na escola? Ok. Sempre apoiado a essa direção vem a parte da gestão ali, que é você, secretário, tá, gente? Quando a gente fala de gestão, a gente está colocando o diretor acima de tudo, mas quem é que faz a assessoria dessa gestão? O secretário, a secretaria escolar. Então, sempre, mas sempre envolvendo professores, coordenadores, alunos e pais, ou seja, é um conjunto, é uma equipe que trabalha junta, tá? O diretor é o que assina, o que responde, né? A secretaria assina em conjunto, muitas vezes, responde também muitas vezes ali, mas está auxiliando. E dentro dessa equipe tem os professores, coordenadores, pais e alunos. E extraindo suas ideias para encontrar um denominador comum e colocá-las em prática. Esse é o princípio da comunidade escolar, né? Para a educadora paraense Heloísa Luque, diretora educacional do Centro de Desenvolvimento Humano Aplicado, CEDAP, em Curitiba, a consultora e consultora do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o paradigma da gestão educacional parte do pressuposto de que a realidade escolar é global, intimamente interligada e dinâmica, ou seja, a realidade daquela comunidade escolar, as necessidades, os problemas, são uma questão não só de dentro da escola, mas global, intimamente interligada e dinâmica, ou seja, as situações mudam, a realidade piora ou melhora, mas é tudo um sistema ali que não é mais aquele negócio de continha, de leitura, de escrever no quadro. É todo um sentido amplo, até porque nós vivemos nesse mundo globalizado e a educação, a escola, ela tem que acompanhar os movimentos aí, que é tanto daquilo que acontece dentro de casa, daquilo que acontece no trabalho, daquilo que acontece ali entre seres ali de opiniões diferentes, e diversidade cultural e vários outros assuntos que são ainda interligados e que são sempre em movimento. Não é só ali assunto escolar, é assunto da vida, ok? Ela defende o estímulo à gestão compartilhada em diferentes âmbitos da organização escolar. Gestão compartilhada seria essa gestão que a gente falou ali, com a participação dos pais, professores, alunos e etc. Para que nasça dali um ambiente favorável ao trabalho educacional, que valoriza os diferentes talentos e que faz com que todos compreendam seu papel na organização e assumam novas responsabilidades. Então, esse é o palpite aí da educadora Heloísa Luque. Desta maneira, o diretor, aí de novo, atrelado ao diretor, você da secretaria, precisa fomentar projetos que incluam a participação mútua da escola e da comunidade e se alimentar das ideias de sua equipe através de debates e reuniões. Então, quando há um evento escolar, por exemplo, vamos citar mesmo a festa junina. Aquele evento não é apenas para o povo comer, encher a barriga, não, gente. Para a escola
arrecadar dinheiro, não. Claro que é para a escola arrecadar dinheiro, mas é também para haver uma integração, para que a comunidade escolar toda se encontre naquele evento. Não é uma festa só para os alunos, mas é para que os pais compareçam, vejam a escola, vejam como funciona, participem, conversem, encontrem outros agentes, conversem com o professor, a direção está ali, a secretaria faz parte, os alunos possam se confraternizar, apoiadores todos estão ali. Então isso acontece quando a escola faz um evento, ou seja, um evento, um projeto, uma organização faz com que a participação seja mútua de vários agentes ali no mesmo ambiente, criando ainda mais integração. Bacana? Então isso é muito legal, né? Quando os pais, por exemplo, podem ir assistir o jogo da turma do filho. A escola ela tem que ser assim, de portas abertas, né? E essas ideias têm que partir de você que está estudando isso aqui para levar adiante, porque a gente sabe que tem muitos diretores e muitas pessoas nas escolas que não são muito a favor da comunidade, sendo que essa é a tendência, cada vez mais a escola está de portas abertas para também ter uma gestão compartilhada, porque o pai, o apoiador, o vizinho faz parte da comunidade, sendo assim, sendo também equipe do diretor, junto com o secretário. Essa gestão tem que ser compartilhada. Até mesmo a direção pode abrir ali as portas da escola para mostrar, ó, tá difícil, esse problema de ratos aqui, eu não sei mais o que fazer sozinho, me ajuda, alguém dá uma ideia? Olha, esse problema de assalto, de roubo, de violência, tá difícil e eu sozinho tá difícil, não sei o que eu vou fazer. Será que alguém aqui tem acesso à polícia militar? Alguém aqui tem acesso ao governador, a uma reportagem? Vamos juntos agir contra esse problema? Entende? Então é por isso que a escola tem que estar aberta. Senão só sobra para o diretor. E sobrando para o diretor, sobra para a secretaria. E fica pesado, fica maçante, fica estressante o trabalho. E a comunidade criticando essa gestão. Portanto, a gestão, quanto mais compartilhada, a administração fica mais dividida em equipes que vão trabalhar junto. Então, a liderança precisa ser firme e buscar a união do time, sem se esquecer de que muitas opiniões diferentes potencializam a criatividade que podem trazer melhorias no processo do saber oferecido pela escola, ou seja, é um fator positivo essa finalidade alcançada quando também se existe essa liderança ali por trás sendo firme, ok? Para o professor Henrique Paro, da Faculdade de Educação da USP, na educação básica, o caráter mediador da administração escolar deve dar-se de maneira que tanto as atividades meio, como a direção, o serviço de secretaria, assistente escolar, atividades complementares, zeladoria, vigilância, atendimento e tal, quanto à própria atividade fim, que é a relação de ensino-aprendizagem, predominante da sala de aula, estejam permanentemente impregnadas dos fins da educação. Ou seja, tudo isso que eu ensinei para vocês aqui de meios e fins é a opinião aí do professor Henrique, dizendo que o quê? Os fins e os meios eles têm que estar interligados, eles têm que ter essa integração aqui, onde faz com que a máquina gire. Para se chegar ao fim, eu preciso das atividades meio. Ou seja, eu preciso dos vários outros agentes, de vários recursos, de várias dinâmicas para se alcançar êxito. Caso contrário, o resultado pode ser burocratização das atividades escolares por inteiro. É o que acontece quando vemos a elevação dos meios à categoria de fins. Ou seja, quando se começa a pensar que o mais importante ali é fazer matrícula, 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 será que uma sala de aula com 60 alunos, com 80 alunos, vai ter uma qualidade de aula para um único professor? Não vai.
Vai ser trabalho dobrado para o professor, para o secretário, para a direção. Os alunos vão estar tumultuados, vão estar muito próximos, muita bagunça e ninguém aprende. Ou seja, o objetivo meio de fazer matrícula não pode ser superior ao objetivo fim, que é o quê? A educação de qualidade, onde todo mundo possa aprender. Então vai acontecer isso, né? Se não houver essa gestão compartilhada, onde os meios e os fins se complementam. Além da completa perda dos objetivos visados na educação, também pode acontecer. Então, há que se ter esse cuidado. Corpo docente no fomento da aprendizagem. Corpo docente é quem, pessoal? Fala para mim aí. Responda para mim. Professor. Professor. Quem sente dor? Professor. Então é o docente, né? Docente. Então os professores aqui são também protagonistas porque estão de frente com a situação, né? Então a gente também tem que se apoiar neles. Colocando claros os objetivos educacionais da escola e da aprendizagem dos alunos no centro dos objetivos de toda a comunidade, as expectativas dos profissionais com relação à educação permanecem elevadas, contribuindo para a construção do que Heloísa Luque chama de comunidade social de aprendizagem. Porém, em termos de rotina da educação infantil, existe uma preocupação grande em entender que a criança dessa idade necessita e o que o adulto professor acredita que ela necessite. Então, quer dizer, gente, a gente trabalha sobre diversos níveis educacionais. E o que é mais preocupante são ali o início do processo, né? Que é quando a gente trata ali de crianças. E aqui a gente está tratando o quê? Do papel do professor entendendo a necessidade daquela criança, conforme aquilo que ele já tem toda uma formação para lidar, né? Claro. Então ele é alguém que vai fomentar a aprendizagem, mas ele também tem que ser preparado, né? Tem que ter qualidade na sua formação, entendimento e gostar também daquele trabalho. Nem sempre é fácil trabalhar com crianças. Existe toda essa preocupação para que aquele que está pequeno seja educado para que ele cresça e se desenvolva como um bom aluno ali na sua vida escolar, desde criancinha. E o papel fundamental é do professor. A polêmica é grande quando se fala sobre o que é alienar, sobre o que é alienador para a educação de uma criança na primeira fase da vida escolar. Essa alienação é quando você começa a fazer com que a pessoa faça o que você quer e não o que ela precisa, né? Faça o que você quer e não o que ela decide. Então também é uma preocupação da escola. E o que o secretário tem a ver com isso? O professor está entrando no mérito da educação, de como o professor vai educar o aluno. Sim, mas o secretário está dentro desse contexto, não há como correr, né? O aluno educado vai ser dado ao secretário. O secretário também ele vai fazer parte da educação daquele aluno junto com os professores e toda a comunidade. Então existe essa preocupação em não alienar os pequenos, né, para que eles tenham também a sua própria personalidade, saibam o que querem, o que gostam e etc. Ok? Uma boa organização para a escola infantil irá dar valor ao desenvolvimento da criança. Dessa forma, ela poderá expandir sua visão nos primeiros contatos e relacionamentos com pessoas, inclusive com a secretaria, inclusive com a comunidade escolar, os pais, etc. Surge muito essa discussão, né, gente, de que, porque os meninos antes respeitavam os mais velhos, agora ninguém respeita mais ninguém. Porque antes o povo brigava na escola, mas no outro dia tava todo mundo fazia as pazes, agora o povo faz é matar. Gente, isso é uma preocupação que a gente já deveria ter, ó, desde o início da educação, né?
Então, quer dizer, nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. A ideia é que a gente busque aí, né, como agente também participante da escola, educar as pessoas. Então, o exemplo começa na secretaria. Claro que o exemplo maior é o professor que está ali no dia a dia, mas a secretaria tem sua parte na educação dessa criança. O professor começa a ensinar ali os alunos, quando novinhos, a falar com licença, por favor e obrigado, a dar bom dia, dar boa tarde, né? Então isso faz parte da educação, que na verdade tem que já partir de casa, mas é reforçada ali pela escola. Concordam comigo? No entanto, se o aluno chega ali na secretaria ou passa pelo secretário, né, pelo assistente, enfim, e o secretário e o aluno dá bom dia tia, e você não gosta de ser chamado de tia e não responde, você já está causando um mau exemplo naquela plantinha que ainda vai crescer e se desenvolver numa árvore bem maior. Então, se você trata com mau humor aquele que você tem que atender com educação, você joga por água abaixo tudo aquilo que o professor ensinou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois não, com licença, obrigado. Então chega lá, o aluno acabou de ter a aula, mas aí chega na secretaria. O secretário tá com a cara desse tamanho, tá brigando, tá xingando, tá tratando mal os alunos, os pais, etc. O que vai ser da educação dessa criança? Onde ela vê uma situação, aprende uma situação e quando chega ali na realidade fora da sala de aula, você mesmo está ensinando outra coisa. Então você tem que ter essa ideia de ser também um exemplo junto com os professores e toda a comunidade. É a mesma coisa quando o aluno aprende a coisa dentro da escola, chega em casa, a mãe não sabe educar o filho, ou chega em casa, os irmãos estão se matando, o pai está batendo na mãe, etc. Ou seja, é tudo uma questão de implantar valores ainda dentro da escola para que quando ele chegar numa situação fora da escola, ele não se choque e não seja alienado aprendendo as coisas erradas, sendo que na escola aprendeu o que é correto. Então, de preferência, temos que partir desse exemplo, de sermos exemplos também, ok? Corpo docente no fomento da aprendizagem. Ainda para finalizar, esse último slide aqui traz o seguinte, ó, para tanto, é preciso que a criança, né, no caso, tenha um ambiente ideal à sua volta, é o que eu estava dizendo, e que se sinta acolhida, feliz, em segurança, em um local propício para a construção de sua identidade, que é onde? Na escola. Esse local propício. Então, eles precisam ser organizados de maneira que fomentem expressões, desenvolvimento da linguagem, convívio com diferentes personalidades, observando a construção da identidade da criança e a cooperação e a sua autonomia. Então, isso tudo vai criando ali na criança uma fase de desenvolvimento importante ali, né? Que ela tem que aprender esse tipo de coisas. E você tem que ser exemplo disso. O corpo de professores precisa ser agente direto na execução dessas metas, ao mesmo tempo que a administração escolar, aí ó, entrou você no negócio, deve atentar-se para esses esforços e valorizá-los. É razoável, inclusive, premiar de alguma forma aqueles que se destacarem durante o ano letivo em suas determinadas áreas. Assim, as equipes ficarão sempre motivadas a evoluir e a participar das decisões de forma democrática, tá vendo? Então, quer dizer, o aluno que se destacou tem que ser premiado, o secretário que foi exemplo tem que ser premiado, o professor que fez a melhor educação do ano tem que ser premiado, o pai mais presente tem que ser premiado. Para quê, gente? Para criar uma atmosfera de motivar as pessoas. Poxa, se eu vou ser premiado, eu vou me esforçar mais. Poxa, o aluno que ele é premiado, lembra aquele negócio da estrelinha na testa? Se você fizer a atividade bem e acertar tudo, ganha estrelinha na testa. Ganha um doce, ganha um visto aqui da professora. Pô, isso aí fazia com que as pessoas se
o sangue dava na canela, mas nego estava se esforçando, estudando, aprendendo, se desenvolvendo para poder ser destaque. Hoje em dia, talvez isso não esteja mais acontecendo, mas é desse jeito que tem que acontecer. Esse é o certo. Fazer com que as pessoas se esforcem em prol do bem para o outro, do melhor, dar o meu melhor para que o outro também aprenda a ser o melhor. Bacana, gente? Pessoal, gostaram da aula de hoje? Depois desses slides dessa gravação, quando eu anexar lá para vocês na plataforma, eu também vou anexar um texto, ok? Justamente a respeito da LDB, da Lei das Diretrizes e Bases lá da Educação, e durante algum tempo no curso a gente vai estudar essas leis aí, tá certo? Às vezes o curso torna-se um pouco cansativo, então eu não vou gravar aulas muito grandes, porque senão fica muito eu falando, e aí fica chato às vezes, tá? Então eu também vou repassar para vocês, muitas vezes vai ter algum vídeo, vai ter alguma leitura, e hoje é o dia que vai ter essa leitura aí. Não precisa me cobrar, tá bom? Porque a plataforma é lenta e tal. A aula de quem participou aqui participou, tá ficando gravada. E assim que eu conseguir, pela graça de Deus e Nossa Senhora, eu vou postar isso aí na plataforma. Então aguardem. Quando eu disser, pessoal, tá disponível, aí vai estar disponível a aula e o texto. Não precisa estar me cobrando, não. É porque se demorar é a plataforma, não é culpa minha. Beleza? Beleza. Pessoal, gostaram? Deu para assimilar o conteúdo de hoje? Sim. Oi? Certinho, então, né? Então, vou estar finalizando aqui e logo mais, quando tudo acontecer, eu vou dizer para vocês aí que deu certo, tá? Sim. E que já vai estar na plataforma. Então, eu vou finalizar aqui a ligação, a reunião. Até mais, bom dia a todos e estamos aí. Qualquer dificuldade, pode colocar no grupo. Toda situação que acontecer, gente, põe no grupo, tá? Nem precisa mandar no meu privado, não. Já vai no grupo, porque às vezes pode ser a dúvida de um colega, pode ser alguma situação específica, né? Enfim, é que nem a situação ontem com o Jales, eu não entendi nada, né? A pessoa ela tem que ter um pouco de entendimento, né? Eu estou me esforçando aqui junto com vocês também para que dê tudo certo. Agora, nem sempre acontece do jeito que a gente quer, né? Infelizmente. Então, quando eu me direcionar no grupo, é para todo mundo, não é para um ou para outro. Eu nunca vou ter marcação com um aluno ou vou ficar falando diretamente para um, não, porque, enfim, todos somos uma turma, né? Então, vocês são vários, e quando eu falo uma coisa, eu estou falando uma coisa para os vários entenderem, não só para um ou para outro. Bacana? Bacana. Então, encerrado aqui. Abraço e até a próxima, gente. Vamos nos comunicando no grupo. Até mais. Podem pedir, podem ir colocando aí para sair, por gentileza, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.